Olá, irmãos, é com muita alegria que nos encontramos aqui para fazer uma partilha de vida, na verdade. A gente vai fazer uma abordagem breve sobre a evangelização e o acompanhamento com dependentes químicos. Então, eu gostaria de fazer essa motivação em duas fases. A primeira fase seria a evangelização. E a evangelização de dependente químico é a evangelização que é para qualquer pessoa, não é? Primeiro, para você evangelizar um dependente químico, qualquer pessoa, o que precisa? Testemunho de vida, não é? A vida da gente, ela fala mais do que as palavras. Então, precisa ter um testemunho de vida coerente. Ninguém vai acreditar em você se você não viver o que você prega, não é? Eu estou falando para servos da promoção humana. E é uma grande alegria poder falar para os irmãos que ofertam as suas vidas na promoção humana. Então, a primeira coisa é ter um testemunho de vida coerente. Você tem um testemunho de vida coerente? Porque aquela história de dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cola mais. A gente precisa ter um testemunho coerente de vida, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, aquilo que a gente leva as outras pessoas a viverem, é porque a gente vive. É porque a gente experimentou primeiro, experienciou primeiro. Então, é muito forte o testemunho de vida. Segundo ponto, a evangelização, nós estamos falando de dependentes químicos, que são pessoas muito feridas. A misericórdia. Ser misericordioso, né? Os servos da promoção humana, eu vou contar um segredo para vocês. Sabe por que vocês são servos da promoção humana? Nós, né? Por que nós somos servos da promoção humana? Porque nós somos os mais feridos. Deus nos trouxe para a promoção humana porque nós somos os mais chagados. Você já percebeu isso? E Deus quer lhe curar, Deus quer cuidar de você na promoção humana. E sabe que é muito mais fácil cuidar de você colocando você perto de gente muito machucada, muito ferida. A obra acontece mais rapidamente. Deu para captar? Deu para entender? Então, esses dois pontos, gente. O testemunho e a misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia divina. E o que é misericórdia? É a experiência de Deus que se une à minha miséria. Deus que sofre a minha dor. Deus que assume sobre a carne dele as minhas feridas mais profundas. Não é isso que Jesus faz? Não é isso que nos diz a palavra de Deus? Assumiu sobre si as nossas dores, as dores da humanidade inteira? Então nós temos essa experiência, né, com a misericórdia de Deus. O Senhor que se une ao nosso sofrimento, que torna parte da vida dele a nossa dor, que torna parte da vida dele, que torna a vida da vida dele a nossa vida. Não é? Então, na verdade, esses dois componentes, né, o testemunho e a experiência de misericórdia, porque Deus agiu com misericórdia comigo, e eu sou alvo da misericórdia divina, eu vou misericordiar. Eu vou agir com misericórdia para com os outros. Então, guardem esses dois, assim, eu diria esses dois requisitos fundamentais para a evangelização de qualquer pessoa, mas nós estamos falando de dependente químico, né? Então, eu acredito que para dependente químico precisa mais ainda, né? Porque são pessoas mais feridas. Nós sabemos que a dependência química é uma doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não tem cura, porque compromete o sistema nervoso central, né? Mas nós sabemos que para Deus tudo é possível. E o nosso papel junto a essa população ferida pelo flagelo da dependência química é ajudá-los a estar abstinentes a vida inteira, a não consumir droga, a não fazer uso de droga e ficar abstinente, não é? O tratamento, o acompanhamento, a ação evangelizadora é ajudá-los a se livrar disso, né? De não mais fazer uso de substâncias psicoativas. Então, testemunho e misericórdia. E o aspecto da evangelização. Primeira coisa, agora
você coloca, grava aí esses dois requisitos. Agora vamos para a evangelização propriamente dita. A primeira coisa é o acolhimento. Um dependente químico que chega até nós, nos nossos centros de evangelização, no nosso âmbito de relacionamento, né, que chega até nós de alguma maneira, né? A primeira coisa que ele precisa ser é acolhido. E o que é acolher? Olha só que coisa linda. É receber junto de si, dar proteção, fazer-se próximo, fazer-se perto. Então, a pessoa que chega até nós, ou que nós temos, de alguma maneira, algum envolvimento que é ferido pela marca da dependência química, ela vai precisar sentir que nós estamos perto dela. Ela vai ter uma necessidade muito grande de ser acolhida. E nós vamos ter que acolhê-lo com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, com muita disposição de coração. Né? Nem sempre a gente está muito disposto, não, né? Pois crie, viu, essa disposição. Você é promoção humana. E quem é promoção humana tira leite de pedra, né? Encontra em si capacidades que achava que não tinha, não é verdade? Essa é a experiência que eu tenho feito esses anos todos. Às vezes eu estou tão fragilizado, às vezes eu sou mais ferido, eu digo, meu Deus, e Deus me pede uma coisa, e Deus me coloca numa situação, eu digo, meu Deus, você vai tirar leite de pedra, porque eu não tenho o que dar. Pois é, pois Deus faz isso com a gente na promoção humana. E é uma divina aventura estar na promoção humana, né? É uma aventura divina o tempo todo, toda hora, todo instante. Então, depois do acolhimento, nós vamos ter que fazer o anúncio, né, do querigma, dar o primeiro anúncio para esses nossos irmãos. A experiência com o querigma, o amor de Deus, ele precisa entender e ter uma experiência de que é amado por Deus. Ele precisa ter uma experiência do que é pecado, entender o que é pecado, sair dessa ignorância, né? Ele precisa entender que Jesus veio e pagou o preço da salvação dele. Aí, o amor de Deus, senhorio de Jesus, existe um Senhor da vida dele. Ele não veio feito batata, melancia e giló em beira de estrada, não. Né? Ele tem um Senhor, ele tem um Salvador, Jesus Cristo. Né? Aí, depois, a cura interior, Jesus conhece a vida dele e deseja curá-la, aquela experiência de cura interior que se tem no seminário de vida no Espírito Santo. O Senhor que desce as raízes mais profundas da existência humana, que vai desde a concepção, gestação, nascimento, infância, adolescência, juventude, idade adulta, melhor idade, né? O Senhor que passa na história da vida dele. É muito importante. Explicar para ele o que são as doutrinas falsas, que o homem tem sede de felicidade, mas às vezes vai buscar felicidade e faz escolhas que não o levam para Deus, né? Depois, a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, apresentar o Espírito Santo para ele é uma pessoa. E não só apresentar, mas proporcionar com que ele tenha uma experiência profunda com este amor de Deus, o Pai que amou tanto o Filho que amou tanto o Pai. Esse amor do Pai com o Filho gera a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Então, ajudá-lo a ter essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos, né, que o batismo, né, é a marca que é colocada, né, quando se batiza. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o batismo não é vacina contra o pecado. Né? Mesmo batizados, nós temos dentro de nós a inclinação ao mal pelo pecado original. E por isso que Jesus, quando subiu aos céus, disse, eu vou, mas vou mandar o Paráclito, o advogado, aquele que vai estar junto de vocês. Né? A força do alto, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que vai conduzi-los à vontade divina. Então, por isso Deus mandou o Espírito Santo. E por isso que é importante a efusão do Espírito Santo, porque o batismo enquanto sacramento, me desculpe, está lá no catecismo da Igreja Católica, não nos livra do pecado, não. Como a efusão também não nos livra, é mais um reforço, né? Para que diante das nossas fragilidades, imperfeições, fraquezas e pecados, a gente tome posse da graça e busque fazer a vontade de Deus. Então você vai levar este irmão e esta irmã, esse dependente químico, essa dependente química, a essa experiência com o amor de Deus. Ele vai precisar se sentir amado por Deus, ele vai ter uma experiência profunda de salvação e, consequentemente, de libertação, de cura. Mas isso aí, gente, é só o começo, porque depois dessa experiência, né, com Deus, que você vai proporcionar a ele, né,
você vai ensiná-lo a ser amigo de Deus. Servo da promoção humana, você é um instrumento eficaz para ensinar os mais feridos a serem amigos de Deus. Você sabia disso? Pois é. Você é chamado a levar as pessoas mais machucadas pelo mundo, pelo pecado, a serem amigas de Deus. Então você vai levar esse dependente químico a ser amigo de Deus. Você deu testemunho de vida, você expressou misericórdia para com ele, você o acolheu, você proporcionou o primeiro anúncio, um seminário de vida no Espírito Santo, experiência com Deus, ser amado por Deus, e você vai ensiná-lo agora a ser amigo de Deus. Né? Então é muito interessante. Agora vamos para o acompanhamento. Nós falamos da evangelização. Né? A evangelização é anunciar, é dar o primeiro anúncio, é falar de Deus, é tocar o coração dele, proporcionar com que a graça de Deus alcance o coração dele. Mas ele é muito ferido, mas ele diz muito palavrão, mas ele rouba, mas ele mente. É filho de Deus. Não importa. Não tenhamos preconceitos com os dependentes químicos. Podia ser qualquer um de nós. Nenhum de nós está livre disso, não. E de nenhum pecado neste mundo. Nem eu e nem você. Então, tenhamos misericórdia para com ele. Tá bom, gente? Vamos para o segundo aspecto, que é o acompanhamento. O acompanhamento vai pedir de nós também que sejamos acolhedores. Acolhamos. Né? Acolhamos. A pessoa que vem até nós, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa sentir que nós estamos próximo dela, que nós nos inteiramos da vida dela, né? Que nós o recebemos junto a nós. Ela precisa ter esse sentimento, porque uma vez se sentindo acolhida, ela vai ter liberdade, né? Para o segundo passo, que é a escuta. Empreste o seu ouvido para o dependente químico. Ele precisa falar, às vezes ele está tão pesado, tão carregado de tantas coisas, e ele tem uma necessidade muito grande de falar quando ele tem confiança. Então é importante que o servo da promoção humana gere essa confiança para com o irmão, a irmã dependente químico, dependente química. Você compreende? Porque ele precisa falar e você vai emprestar seu ouvido e escutar. Deixa ele falar. Escute. Seja um rosto de amor para ele. O mundo já o acusa demais, ele já tem muitos conflitos, ele já tem muito problema em casa, ele precisa sentir que alguém o acolheu, que alguém deseja escutá-lo, se interesse por ele, se interesse pela vida dele. É muito importante ele sentir que você tem interesse pela vida dele, no sentido positivo. Você não vai estar interessado se ele chegou num carrão, você não vai estar interessado se ele tem uma joia, um cordão de ouro, você vai estar interessado na alma dele, no coração dele. Porque o mundo já é interesseiro para com ele. E é importante que ele sinta que você tem interesse positivo por ele. Que você presta atenção no que ele fala. É terrível. Às vezes o dependente que está aqui falando uma situação muito deprimente, dolorosa, partilhando para o acompanhador, aí a pessoa que está acompanhando faz assim, ó. Nunca olhe para o relógio quando você estiver acompanhando. Seja dependente químico ou seja qualquer pessoa. O que demonstra isso? Que você não está nem aí para o que ele está falando. Então é muito importante que você não se atinge. Se você quer controlar o relógio, mantenha o relógio longe de você, que você possa ter uma visão. Um relógio de parede, um despertador, até mesmo seu relógio de pulso, longe de você, que você possa estar olhando para fazer o controle do tempo do acompanhamento. Mas nunca faça isso, pelo amor de Deus. Né? Porque a pessoa vai dizer, ele não está interessado no que eu estou dizendo, ele está preocupado com o horário dele, com o tempo dele. É terrível isso, tá bom? Oração carismática para com ele. Quando eu digo oração carismática, é com o poder do Espírito Santo. A comunidade Shalom é uma comunidade carismática. É uma comunidade carismática de louvor. E o que quer dizer carismática? Que vivencia os carismas do Espírito Santo. E quando eu digo os carismas, gente, é dom de línguas, dom de interpretação das línguas, dom de profecia, dom de palavra de ciência, dom de palavra de sabedoria, dom de discernimento dos espíritos, dom da fé enquanto dom carismático, dom de cura e dom de milagres. Você é aberto aos carismas do Espírito Santo? Você, servo da promoção humana, você tem uma intimidade com Deus e com o Espírito e com o Pai? Você tem uma larga abertura aos carismas do Espírito Santo? Porque se não tem,
vai ficar complicado. Às vezes aquela pessoa chegou travada, você coloca a mão nele e começa a xabrabrar, em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo vai destampando, vai dando palavras de ciência, de sabedoria para a vida dele, que vão sendo nortes. E Deus ali vai curando a vida daquela pessoa. Então nós precisamos, hoje nós precisamos mais do que nunca, né, vivenciarmos essa experiência carismática. A gente está saindo aí do Pentecostes, né? Outro dia foi o Pentecostes, derramamento do Espírito. Então, servos da promoção humana, sejamos cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres, amparados no Espírito Santo, deleitados no Espírito Santo, refugiados no Espírito Santo, com o coração que arde o fogo do Espírito. O fogo do Espírito arde em você. Você é como aquela chama que quando passa queima todo mundo. Vamos atear fogo, viu, no seu coração. Vamos atear fogo na promoção humana, no sentido positivo, o fogo do Espírito, para que as pessoas que vêm até nós, elas sejam contagiadas com esse fogo do Espírito, que é senão o fogo da caridade, o fogo da caridade de Cristo. Então sejamos homens e mulheres do Espírito, cheios dos dons. Se você não é, comece, busque formação, busque acompanhamento, destampe aí em você, no seu coração, na sua mente, na sua alma, os dons carismáticos. Porque nós, da comunidade Shalom, nós somos uma comunidade carismática. E a nossa oração, ela é uma oração carismática. Nós vamos rezar de maneira carismática por aquele dependente químico que nos é confiado. Cheio de emoções do Espírito. Ele precisa. E nós precisamos ser esses instrumentos. E, gente, não nos iludamos. Quando a gente reza por esses irmãos e irmãs, quem mais sai curado somos nós mesmos. Você sabia disso? Quanto mais você reza por pessoas machucadas e feridas, mais Deus cura você? Pois é. Porque Deus quer nos fazer santos. O Espírito Santo é o santificador. E Deus se utiliza da terceira pessoa da Santíssima Trindade para nos santificar. Então não tenha medo do Espírito Santo. Se abandone, se abra aos dons carismáticos. O mundo precisa dos dons carismáticos. Mais ainda no tempo de hoje. Tá bom? Servo da promoção humana, olhe lá. Tá certo? Outro ponto é o aconselhamento. Né? Você acolhe, você escuta, você reza. Agora você vai aconselhar. Aconselhar não é dizer o que ele tem que fazer, não. É dar palavras de sabedoria também. Você sabia que a gente pode usar os dons carismáticos no aconselhamento? Né? Por exemplo, um grande exemplo da palavra de sabedoria enquanto dom carismático foi aquela experiência lá do rei Salomão, naquelas duas prostitutas que viviam na mesma casa e cada uma tinha um bebê. E um belo dia, uma acordou e o seu filho estava morto. O que ela fez? Ela pegou o filho da outra, que a outra estava dormindo, com o filho, né, sobre ela tirou a criança viva e colocou o filho dela morto. Quando a outra acordou com o bebê morto, disse, não, esse não é meu filho não. Começou a confusão, elas começaram a brigar. A questão foi bater lá no rei Salomão. Aí uma contou a sua história e outra contou a sua versão. E o que o rei disse? Olha a palavra de sabedoria que Salomão teve. Trazei minha criança. Vamos partir a criança no meio. A gente dá uma metade para um e uma metade para outra. Aqui não era a mãe verdadeira, disse, tudo bem, nem é meu e nem é dela. Aqui era a mãe, disse o quê? Não, senhor rei, deixa a criança com ela. Eu prefiro que a criança viva e nem que fique com ela. Aí o rei disse, pode levar, porque a criança lhe pertence. Essa criança é sua, porque você agiu com amor com a criança, porque mãe ama. Olha a palavra de sabedoria que o rei Salomão teve, enquanto um dom carismático para essas mulheres. Né? Resolveu uma questão, um problema grandioso, por um dom carismático. O rei Salomão que agiu através de um dom carismático para com essas mulheres. Né? Então, o aconselhamento é fundamental. E dentro do aconselhamento você vai dando direcionamentos pastorais. Por exemplo, às vezes a pessoa não fez a primeira Eucaristia, então é bom que você faça um levantamento da vida dela, a paróquia, faça um acompanhamento, né? Às vezes não é nem batizado, precisa desse direcionamento. Às vezes vive, tem 5 filhos, nunca foi casado, é o pecado da fornicação, está numa situação irregular diante de Deus. É bom que tenha a bênção de Deus. Então isso nós chamamos de direcionamentos
pastorais. E é muito importante que você possa ter o entendimento também, a formação do que diz o magistério da igreja sobre a vida das pessoas, sobre matrimônio, sobre fornicação, né? Às vezes o jovem vem e tem relacionamento sexual com a namorada. É fornicação também, relação sexual antes do matrimônio. Pessoas, às vezes, que vivem situação de adultério, já foi casada e está vivendo com outra mulher. É uma situação irregular, precisa de uma direção pastoral. Você compreende? Então você precisa estudar também sobre isso. A doutrina social da igreja, o que diz o catecismo da igreja católica, para você não dizer o que é que você acha, mas você dizer o que diz a igreja, o que a igreja acha, o que a voz da igreja acha. Você compreende? Então é muito importante o direcionamento pastoral. Depois é importante que você apresente a ele a Virgem Maria, Nossa Senhora, né? É bom que ele tenha amizade com a Virgem Maria, porque Maria pisa sobre a cabeça da serpente. E um dependente químico é uma pessoa atormentada, gente. O demônio fica querendo fazer a festa. Então é muito importante a amizade com Nossa Senhora, o ofício da Imaculada, o texto, o rosário. Você vai fazer o papel, você vai ser o intermediário entre Deus e ele. Olha a sua importância na vida dele. Você vai ser o intermediário entre Deus e essa pessoa que traz o flagelo da dependência química. Não é? Aí nós já evangelizamos, nós estamos acompanhando, escutando, rezando por ele. Então tem uns pontos que é muito importante também, né? Ensiná-lo a rezar com a palavra. Apresente a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a Deus na palavra, mais eu amo a Deus. E quanto mais eu conheço e amo a Deus, mais eu conheço a mim mesmo, porque Deus é a fonte da minha existência. Ele que me criou, ele que sabe tudo de mim, nem eu me conheço, nenhum ser humano se conhece inteiramente, só Deus. Então, quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais se aproxima de si. Então, é muito importante você levá-lo à amizade com a palavra de Deus, ao conhecimento da palavra, à lexio divina, a rezar com a palavra de Deus. Pode ser a pessoa mais ignorante, gente. Ela começa a entender, a perceber, a mergulhar, a ter uma experiência profunda com Deus através da sua palavra. E você é esse instrumento importante de salvação na vida dele. Olha aí que coisa linda, né, gente? Depois, ministrar oração de cura interior. E o que é oração de cura interior? Como eu já disse, rezar por ele desde a concepção. Quando o espermatozoide se encontrou com o óvulo, gestação, momento do nascimento, infância, adolescência, juventude, idade, aí por assim vai, passando e se abrindo. O Senhor está curando isso, você nasceu laçado, ou quando você estava na barriga da sua mãe era mãe solteira, aí você vai se abrindo aos dons carismáticos, né? E vai permitindo que Deus realize uma obra de cura no interior daquela pessoa, lave a alma daquela pessoa, lave o ser interior daquela pessoa. Nós sabemos que, por exemplo, a maioria das doenças psicóticas, elas são geradas no tempo da gestação. Embora elas se manifestem na adolescência ou na juventude, mas elas são geradas ali na gestação. Então, a nossa gestação é importante. O que é que você sabe sobre isso? Você já leu sobre a gestação? Você já leu sobre cura interior? Já estudou? É importante. Você já fez o Curados para o Amor? Curados para Amar? Aquele curso de cura interior, aquele retiro de cura interior? Já fez algum retiro de cura interior? Vá se capacitar, vá rezar. Você já teve experiência de cura interior na sua própria vida? Porque quando a gente tem experiência de cura interior, a gente fica mais apto a rezar pela cura interior dos outros. Eu acredito que na comunidade Shalom nós precisamos crescer muito no aspecto da cura interior, para ajudar as pessoas a serem livres, livres do pecado, livres de si mesmas, livres da mentalidade do mundo, não é? Então, vá se capacitar, vá rezar, tá certo? Eu sugiro aí para vocês uma formação sobre cura interior, tá bom? Outra coisa, leituras de livros espirituais. Esse rapaz só lê revista pornográfica, Playboy, vídeos pornográficos, internet, buscando desordens sexuais. Apresente a ele leituras de vida de santo, São Francisco, Santa Teresa Lado. Apresente Santa Teresinha do Menino Jesus para essa pessoa. Chame ele para assistir um bom filme, o livro da vida de um santo, de um jovem que se tornou santo. Né? Vamos dar exemplos de pessoas que fizeram a vontade de Deus na vida dessas pessoas que são tão feridas pelo flagelo da dependência química. Então nós devemos usar, gente, todos os artifícios que nós tivermos para levarmos essas pessoas para Deus. Seja por vídeo, seja por filme, por literatura, porque é um processo. Mas nada disso vai ter o efeito necessário
se você não se comprometer com a vida dele. Você precisa se comprometer com a pessoa do dependente químico que você vai evangelizar e acompanhar. E o que é comprometer-se? É assumir a responsabilidade sobre ele. Sentir-se responsável, empenhar-se com relação à vida dessa pessoa. Olha como é sério. E é importante ele sentir que você não vai fazer o papel de pai nem de mãe dele, não, mas é importante ele sentir que você se compromete com a história de vida que ele traz. Que você que o acompanha, que o evangeliza, você se comprometeu com a vida dele. É fundamental isso. Né? Tudo isso acompanhado de um compromisso. Você vai se comprometer com a vida dessa pessoa. Tá certo? E aí você vai continuar a vida toda evangelizando e acompanhando por muito tempo. Até que ele tenha capacidade de gerenciar, o senso de autonomia, né? Que é a capacidade de gerenciar a própria vida, não é? Aí você vai também ver se o dependente precisa de tratamento ambulatorial ou se precisa da internação, porque tem N casos, na verdade, aqueles casos mais graves, que eles precisam ser internados, eles não têm condição de conviver em sociedade, porque senão eles roubam, porque senão eles às vezes até podem ser uma arma para as pessoas com quem eles convivem, né? Se tornam agressivos, ou se um acompanhamento sistemático, uma evangelização, um acompanhamento sistemático, vai surtir um efeito positivo na vida dele, que é esse aspecto que nós estamos falando, tá bom? Servos de promoção humana. Então, não tem segredo não, eu estou dizendo aqui algumas coisas, fruto da minha experiência, mas não tem assim uma receita. É rezar, ser de Deus, testemunhar e manifestar a ele a experiência de misericórdia. É aquela coisa de chorar com quem chora, ter por ele um coração compassivo, se unir à dor dele. E ele saber que você sofre com ele, que você chora com ele, do mesmo jeito que Deus chora com você, que Deus sofre com você a sua dor. É importante que ele tenha essa experiência de saber que alguém se uniu à dor dele e que sofre e chora com ele. Não deixe se manipular por ele, não, porque o dependente químico ele gosta muito de manipular as pessoas. Então, o dom do discernimento dos espíritos vai lhe dar esse entendimento de quando ele está querendo lhe manipular. Você tem que ter uma relação com limites com ele. Cuidado com os envolvimentos afetivos, emocionais. Né? Não é bom que existe. Comprometer-se não é se envolver afetivamente, é se envolver efetivamente. Tá certo? Então, que Deus te abençoe. Que Santa Maria Madalena interceda, né, por vocês, por nós, servos da promoção humana, para que a gente preste um serviço de evangelização e de acompanhamento de qualidade para a vida dessas pessoas que a nós são confiadas. Convido a você a se unir a mim, rezando esta Ave Maria, por toda a promoção humana, por todos os servos de promoção humana, principalmente o projeto Volta Israel, pelo projeto Volta Israel, por todas as pessoas da promoção humana que servem no projeto Volta Israel e por todos aqueles que de alguma maneira ou de outra servem junto a pessoas que trazem o flagelo da dependência química. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.